Você já ouviu falar que o trauma para Freud não acontece de uma só vez, mas que na verdade ele tem dois tempos? É como se algo acontecesse conosco, mas nós só vamos dar conta disso, de quão profundas marcas aquilo deixou em nós, muito tempo depois. No vídeo de hoje, nós vamos abordar e entender direitinho isso, né? O que Freud quis dizer com isso, ou seja, dos dois tempos do trauma e como isso tudo muda o jeito em que a psicanálise entende a questão da memória, da dor, bem como do sintoma. Mas antes de tudo, como sempre, peço a você que se inscreva aí no canal, ative os sinos de notificações, também você deixa aí seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso é muito importante para nos fazer crescer aqui na plataforma e alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia, filosofia e pensamentos contemporâneos, ok? Mas vamos ao tema de hoje, né? Não é nenhum clickbait, tá? Porque é o seguinte, eu vou partir, né, desse episódio envolvendo aí a Juliana Oliveira e o Otávio Mesquita, em uma gravação do De Noite, programa lá do SBT, comandado pelo Danilo Gentili, que aconteceu em 2016, para pensar nos dois conceitos freudianos, os dois tempos do trauma e o conceito de a posteriori. Para quem não acompanhou a história, eu vou fazer aqui um breve resumo. Né? Não vou entrar no mérito jurídico ou mesmo na questão moral, porque isso não corresponde ao escopo da psicanálise. Vou me ater tão somente a um ponto, né, suscitado aí nas redes sociais, que questiona a atitude da Juliana em denunciar o evento por ela sofrido apenas 4 anos depois do episódio. Isso porque a cronologia dos fatos se dá da seguinte maneira. Em 2016, a Juliana grava o programa que culmina na violência de cunho sexual supostamente cometida pelo Otávio Mesquita. O supostamente aqui, gente, não é que eu estou colocando em dúvida a palavra da vítima, né? Mas tão somente eu estou me resguardando juridicamente, né, de sofrer um processo, uma vez que o denunciado ainda não foi julgado. Então não tem como a gente bater o martelo, né? A justiça é quem faz isso. Mas, e além disso, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Porém, né, a Juliana procura o Danilo Gentili, o diretor do programa, para fazer essa denúncia apenas em 2020, ou seja, 4 anos depois do episódio. Segundo a Juliana, foi ver, ao ver, né, o Danilo Gentili defendendo a Dani Calabresa, que acusou o Márcio Smelly de algo semelhante, que ela percebeu quão grave foi o que tinha acontecido com ela. Essa informação é importante, guarde ela, porque é o que está por trás de tudo que nós estamos aqui abordando no vídeo, tá bom? Do que nós estamos partindo aqui no vídeo. Mas tudo isso só veio a pouco agora, em 2025. Isto é, aproximadamente 5 anos após ela ter, então, levado ao conhecimento de seus chefes e 9 anos depois do acontecido, que foi em 2016. A Juliana saiu do programa de noite há um tempo, né? E recentemente ela foi demitida do SBT. Esse contexto levou, então, as pessoas a questionarem nas redes sociais. Por que só agora ela trouxe isso a público? Colocando em dúvida a veracidade do relato traumático relacionado às supostas atitudes do Otávio Mesquita em 2016. Nesse ponto é que temos que fazer uma separação dos eventos e apontar algumas questões a partir da psicanálise. Porque, como eu disse, eu não entrarei no mérito de acusações, por exemplo, que ela fez ao Danilo, pois ele próprio já respondeu isso aí publicamente e você pode conferir isso num vídeo que ele fez aí, está na internet, de mais de 40 minutos, apontando que ela está mentindo na situação em que ele, o Danilo e o diretor do programa não terem ficado do lado dela. Porém, a situação com o Danilo não anula que ela supostamente tenha sofrido um trauma, né, no evento com o Otávio Mesquita de 2016, sendo aqui nosso ponto de partida para pensar os dois conceitos em Freud, que é o conceito do trauma em dois tempos e de a posteriori. Num primeiro lugar, eu quero falar da origem do conceito. Esse conceito de dois tempos do trauma, né, ele já é observado lá no Freud, nos textos em que ele aborda a questão da histeria, principalmente no famoso caso da senhorita Emma, descrito lá nos estudos da histeria, logo no começo, né, de 1895, escrito a 4 mãos por ele e Joseph Breuer. Mas esse conceito vai se consolidar, assim, mesmo, né, nos textos da etiologia da histeria, em 1896, e mais à frente no caso do pequeno Hans e do Homem dos Lobos, em que todos esses casos Freud percebe uma questão intrigante. O trauma não é um evento isolado no passado, mas antes é um processo que se dá
em dois tempos. Então, aqui nós começamos alguma coisa para entender isso. Então, vamos pensar numa questão prática. Freud percebe que o sujeito pode passar por uma situação sexual ou violenta como uma criança, um adulto ou qualquer idade que seja a pessoa, e essa ser tocada, por exemplo, de forma inapropriada, mas sem compreender que aquilo no primeiro momento. Essa é a primeira cena, é o primeiro tempo do trauma. Algo acontece, mas a pessoa não percebe, não consegue simbolizar aquilo como sendo algo traumático. Com a criança é ainda mais comum, uma vez que o campo simbólico da criança ainda é muito restrito. Mas, como eu já disse, não é somente com as crianças que isso pode acontecer. Só que anos depois, quando essa criança, ao pensar numa criança, cresce, ou um adulto passa por novas experiências, por exemplo, às vezes de questões banais, o conteúdo daquela primeira cena vai retornar, mas agora com outra significação. Aqui entra o ponto que ressaltei sobre o que nos interessa no caso da Juliana Oliveira. Pois foi ao ver o que aconteceu com outra mulher, a Dani Calabresa, que ela se deu conta do que havia acontecido com ela lá em 2016. Isso é o segundo tempo do trauma. Isto é, o momento em que o sujeito reencontra aquele conteúdo e só agora sente o efeito traumático daquele evento. Freud escreve o seguinte sobre isso no texto A Etiologia da Histeria. Ele vai falar assim: o acontecimento em si não é patogênico, mas torna-se tal pela recordação posterior da situação. Ou seja, não foi o evento que causou propriamente dito o trauma, foi o retorno dele em um outro momento da vida da pessoa, o que o construiu então como sendo algo traumático. Nós podemos pegar um exemplo clássico lá no Freud para pensar isso. O caso do Homem dos Lobos. Freud relata que, há 1 ano e meio de idade, o paciente, o Homem dos Lobos, teria presenciado uma cena de relação sexual entre seus pais. O que ele chama de a cena primária. Então, a cena primária foi quando ele vivenciou aquilo. Mas essa cena só vai ganhar algum sentido 5 anos depois, quando essa criança tem seu primeiro contato com a sexualidade. Então, reestrutura o passado a partir de algo que aconteceu no presente. Freud vai explicar assim: a cena só se tornou traumática ao ser revivida numa época posterior, quando o sujeito já tinha atingido o nível de desenvolvimento psíquico necessário para compreender. Você percebe? Então precisa ter alguma coisa no presente que remete àquilo do passado, a pessoa ressignifica. É como se o passado fosse reescrito. O evento antigo, que antes era incompreensível, agora produz angústia e sintoma. Isso é o que Freud chama de a posteriori. É no a posteriori que a coisa acontece, que a pessoa dá significado para aquele evento traumático na vida dela, percebe? É no contexto do a posteriori que os dois termos do trauma vai funcionar. Essa concepção muda radicalmente a forma como a gente vai então entender o trauma. Então isso vai nos apontar o seguinte: o trauma não é um impacto direto, como um acidente, por exemplo. Ele é muitas vezes uma construção retroativa. O passado não é algo fechado. Ele está sujeito à reinterpretação pelo presente. E é isso que a análise permite. Por exemplo, reconstruir esse encadeamento, fazer com que o sujeito possa dar novo sentido ao que foi vivido. Como Freud escreve nas conferências introdutórias sobre psicanálise, uma recordação só vai poder funcionar como trauma, gente, apenas mais tarde, quando o contexto mental do sujeito permitir que essa situação seja compreendida de uma maneira diferente. Enquanto isso não acontece, ainda não é entendido pelo próprio sujeito enquanto um trauma. Percebe? Mas é preciso que o sujeito dê uma ressignificação. Então, assim, com isso, da próxima vez que você pensar em trauma, lembre-se dessa questão. Não se trata só do que aconteceu, mas de como e quando aquilo foi simbolizado. Freud nos mostra que o passado está em movimento. E o trauma é a ferida que se forma quando o presente encontra o passado e o ressignifica de forma dolorosa. Entende? E é por isso que o trabalho analítico não busca só lembrar, mas também elaborar. Agora entendeu por que talvez somente 4 anos após o episódio a Juliana teve condições de denunciar o Danilo Gentili sobre o ocorrido? Cuidado, então, com o tribunal da internet, que se fundamenta geralmente no mero senso comum,
no ressentimento e no efeito de massa para realizar aí uma pseudoavaliação das situações. Mas diga aí nos comentários se você sabia disso, se existe alguma situação na sua vida que os conceitos de a posteriori de 2 tempos do trauma se aplica, né? Podem ser aplicados na sua história. No mais, como sempre, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o nosso próximo vídeo aqui no canal e até o próximo Psique em Cheque. Valeu!